o impossível, né? O impossível é um sonho, né, que a gente tem que realizar, é o que a gente busca, né? Infelizmente, na busca do impossível, a gente não pode esquecer aquilo que é possível, né? Então, focar nas soluções, né? Hoje em dia, as pessoas batem em qualquer obstáculo e acham que aquilo é o fim do mundo, né? Na verdade, são os pequenos obstáculos que nos levam a alcançar o impossível, né? O impossível é sonhar e realizar, né? Vamos lá, começar o dia. Hoje a gente atendeu um paciente, um caso bem grave. Ele foi um paciente que teve os primeiros socorros aí realizados lá no Dibeia. Provavelmente um trauma aí que foi causado por um acidente de carro. O paciente já estava em decúbito, não estava caminhando, com escoriações muito feias nos membros posteriores e não tinha sensibilidade nenhuma dos membros. Lá eles fizeram os analgésicos, né, deram os primeiros atendimentos e nos encaminharam aí para dar sequência tanto no diagnóstico, né, para a gente saber o que essas lesões causaram para esse paciente e verificar o que podia estar sendo realizado. Depois da admissão dele, né, das medicações adequadas que foram realizadas, dos exames, né, que a gente acabou realizando, tanto envolvendo aí exames de sangue, a parte de radiografia, ultrassom. A principal preocupação dele é uma fratura de coluna que foi possível e a gente conseguir visualizar nessa radiografia. Então é uma fratura bem grave, provavelmente esse paciente, assim que estiver estabilizado, ele deve ser encaminhado para tomografia, para a gente ver a extensão dessa lesão e se isso poderá ser de alguma forma estabilizado, né? Então agora a gente deu esse primeiro atendimento, o paciente está na internação e vamos aguardar aí os próximos passos, como que vai acontecer. Tem uma fratura gigantesca nessa região. Aqui a gente consegue ver também uma fratura de vértebra. A vértebra tem que ser bem igual a essa aqui. Ela perdeu totalmente a sua conformação normal, né? Aqui tem um pedaço dela, aqui tem outro. O Jack é um paciente que nos foi encaminhado há alguns dias. Ele veio encaminhado lá de Tubarão para fazer uma consulta nefrológica. É um paciente com alguns anos já, ele já é praticamente um idoso e infelizmente ele tem reincidências de cálculos, né, de urólitos em bexiga. E como o colega já havia, né, já estava tratando ele, já estava fazendo todo um acompanhamento, já é um caso de reincidência desse cálculo na bexiga, ele já tem toda a amostragem, a gente já sabe do que ele é formado. Então, no caso do Jack, eles são cálculos de oxalato de cálcio, que infelizmente não existe tratamento clínico para dissolução. Então, a única forma da gente retirar ele de dentro da bexiga é com cirurgia. Esse tutor acabou chegando até a gente tanto na intenção de conseguir uma cirurgia aí menos traumática e menos invasiva para esse paciente, e também porque ele apresentava um pólipo nessa bexiga, né? Aí com a dúvida se isso seria uma inflamação, se já poderia ser um câncer. Então a nossa intenção com o Jack foi tanto retirar esses urólitos da forma menos invasiva possível, porque ele é um cão um pouco agressivo, um pouco difícil de lidar no pós-operatório. Então, um pós-operatório quanto mais enxuto, quanto mais curto para o Jack, seria muito mais fácil para esse tutor, né? Quanto menos tempo ele puder ficar na internação, melhor. E foi o que a gente acabou realizando. Esse paciente fez toda a bateria de exames pré-operatórios, né, para a gente verificar se estava tudo bem com a saúde dele no geral. E alguns dias depois ele foi encaminhado para o centro cirúrgico, né, fez uma cirurgia por vídeo para retirada desses urólitos e fez uma biópsia dessa bexiga. Ele conseguiu ir para casa no mesmo dia, com dor controlada, se alimentando, bebendo, feliz da vida. E poucos dias depois a gente já conseguiu retirar os pontos e ele se recuperou tudo bem. E aí a gente segue aí esperando os resultados dessa biópsia para ver se é algo que a gente precisa se preocupar ou não. Esse é o paciente Jack. Jack é um machinho com histórico
de sangramento pela urina, tá? Chegou para a gente para uma consulta com a doutora Bruna, com esse histórico. A gente realizou alguns exames e confirmamos a presença de alguns cálculos dentro da vesícula, dentro da bexiga, tá? E a presença de uma neoformação dentro da bexiga, tá? Que isso pode ou não ser uma neoplasia, tá? É um paciente que foi, após esses exames, ele foi encaminhado para a realização vai ser encaminhado para a realização de uma cirurgia para remoção de cálculos e uma biópsia desse local para determinar exatamente qual é o tipo de patologia que a gente tem dentro da bexiga. A gente torce para que seja um pólipo, que seja benigno essa massa dentro da bexiga. E sabemos que, se não for, sabemos também da gravidade que isso tem dentro desse paciente. Posso dizer, por experiência própria, o meu cachorro teve uma massa dentro da bexiga e, infelizmente, era uma massa maligna, era um tumor de células de transição, que é o comum nessas espécies. É um tumor mais comum de bexiga e, infelizmente, ele veio a óbito no início do ano, mas lutou durante 2 anos, junto comigo, junto com a família, junto com o hospital também, lutamos 2 anos, tratando esse paciente. Obviamente chegou um momento em que não tinha mais condições, tá? Mas a gente espera que dê tudo certo para esse garotão aí, ao contrário do meu. Qualifique-se na área da veterinária com o Instituto Veterinário de Qualificação Avançada. Inscrições abertas para os cursos de Cirurgia em Cães e Gatos, Ultrassonografia PET, Plantonista Veterinário, Auxiliar de Medicina Veterinária, Auxiliar de Análises Clínicas Veterinário. Não perca tempo, pois as vagas são limitadas. Saiba mais pelo WhatsApp 48 99105 6226. Perder um amigo pet é um processo doloroso e requer cuidado e atenção. O Crematório Pet Vaticano oferece desde o recolhimento e preparação de seu eterno amigo até uma estrutura exclusiva para homenagens. Possui também planos preventivos e atendimento de urgência em toda Santa Catarina. Conheça mais sobre nossos serviços. Ligue agora. Balneário Camboriú 47 3361 0400. São José 48 3242 3009. Hospital Veterinário Florianópolis. Qualidade e excelência em atendimento PET há mais de 9 anos. Um hospital completo, 24 horas por dia e 365 dias no ano. Estamos sempre aqui, prontos com uma equipe altamente qualificada e os mais modernos equipamentos para salvar seu pet. Nosso maior objetivo é salvar vidas. Agende uma consulta preventiva e garanta ainda mais saúde para o seu pet. Conte conosco, sempre. Hospital Veterinário Florianópolis, Rua João Cruz e Silva, 91, Bairro Estreito. Fone 48 3047 0195. WhatsApp 48 99161 0170. Então, esse é o paciente que chegou ontem na emergência. É um paciente que foi vítima de um acidente, né? E a gente sempre tem que lembrar em escala de tamanho, né? Quando a gente imagina um atropelamento, não foi só um acidente pequeno, né? O cachorro, às vezes, é menor do que o tamanho do pneu do carro. Somado a isso, a velocidade com que o carro vem, que vai ser um impacto gigantesco. E normalmente eles acabam rolando ainda por baixo do carro ou acabam sendo arrastados pelo carro, por fim. Nesse caso, tem uma lesão aqui, ó. Então houve uma fratura da vértebra, né? E isso causa um dano gigantesco na parte da medula.
É um paciente que tem um longo caminho, se é que vai conseguir ainda ter um resultado satisfatório de conseguir se locomover de novo, mas é um pecado, né? Porque normalmente isso acontece porque estão soltos na rua. Às vezes não é nem culpa de quem atropelou, porque não estava em excesso de velocidade, estava numa velocidade baixa, mas o animal acabou se atravessando na frente do carro. Nesse caso aqui, ainda vai passar pela avaliação da Marta, nós dois trabalhamos em conjunto, né, o setor de ortopedia com de neurologia, vai passar pela avaliação da Marta, eu já fiz a minha avaliação e vamos ver como é que está o resto dos exames, né? Ele vai passar ainda por tomografia, para ver qual é o nível de lesão, que a gente tem a nível de medula ali. E tem um longo caminho porque ele tem uma mega lesão de pele, né? Ele sofreu aqui uma laceração exposto quase todo o abdômen dele, né? Quando o carro passou, o pneu passou e arrastou ele por fim. Então ele perdeu boa parte dessa pele, tá uma lesão de um palmo quase sem pele. Então a gente tem que tomar cuidado com isso porque corre risco de infecções naquele local. Vamos ver o que vai acontecer com ele, né? Assim que a gente tiver o resultado da tomografia, assim que os exames estiverem melhores, a gente vai projetar a cirurgia desse segmento ali para ver se a gente consegue pelo menos alinhar aquela coluna. Vamos torcer, né? É um pecado, porque se tivesse numa guia ou dentro de uma casa, num quintal, não tivesse na rua, talvez, e muito provavelmente isso nunca ia acontecer, né? E é um ser pequeno, né, em relação ao carro. Às vezes é ônibus que passa por cima do pneu e o peso é muito maior, mas vamos ver. O importante é que ele está vivo, né? Mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias aí com ele. Raio-X da coluna lombosacra do paciente foi detectada uma fratura, né, na região da sexta vértebra lombar. Esse paciente agora foi submetido então à tomografia computadorizada para a gente fazer uma triagem dessa questão da fratura, para a gente ter um planejamento da cirurgia para se fazer a fixação, né, a redução dessa fratura na vértebra, né? E aí, junto com esse procedimento, a gente vai realizar o debridamento da ferida, né? O cirurgião, né, o Dr. Everton, vai avaliar ali a possibilidade de a gente melhorar aquela lesão que ele tem na região do flanco, né, para a gente ter uma cicatrização mais rápida e poder fazer com que esse animal passe com uma segurança maior pela anestesia e cirurgia ortopédica para diminuir os riscos pós-cirúrgicos, né? Então a gente acabou a cirurgia do paciente, né? Passou a primeira etapa hoje, né? Que é a gente fechar aquela lesão gigantesca que a gente tinha aqui do lado no flanco. A gente fechou hoje aquela lesão, até porque não tem como a gente invadir a coluna ainda, porque o dano que a gente tem ali é gigantesco, que tinha muita infecção envolvida, porque ele foi arrastado e perdeu o músculo e perdeu a pele. Então hoje a gente fez uma redução daquilo cirúrgico. Vamos aguardar os próximos dias, né? 1 ou 2 dias, e já vamos ver se a gente consegue fazer intervenção na coluna. Porque a perda de músculo e de tecido afetou também aquele segmento. Então, quando a gente coloca um implante metálico, a gente pode levar junto as bactérias ali e acabar tendo uma infecção no corpo de vértebra, até mesmo no local da cirurgia. Então, passo a passo, né? Hoje a gente fez a aproximação das bordas, conseguiu fechar toda aquela lesão. Faltava ali uns 5, 6, 10... aproximadamente 10 centímetros de pele, a gente conseguiu fazer um flap e conseguiu fechar aquilo. Vamos acordar o paciente na anestesia e vamos fazer a avaliação amanhã e vamos ver os exames, como é que vai ficar o resultado disso para marcar a cirurgia de coluna ainda. Vamos lá, acabou.
Qualifique-se na área da veterinária com o Instituto Veterinário de Qualificação Avançada. Inscrições abertas para os cursos de cirurgia em cães e gatos, ultrassonografia PET, plantonista veterinário, auxiliar de medicina veterinária, auxiliar de análises clínicas veterinário. Não perca tempo, pois as vagas são limitadas. Saiba mais pelo WhatsApp 48 99105 6226. Perder um amigo pet é um processo doloroso e requer cuidado e atenção. O crematório Pet Vaticano oferece desde o recolhimento e preparação de seu eterno amigo até uma estrutura exclusiva para homenagens. Possui também planos preventivos e atendimento de urgência em toda Santa Catarina. Conheça mais sobre nossos serviços. Ligue agora. Balneário Camboriú 47 3361 0400. São José 48 3242 3009. Hospital Veterinário Florianópolis. Qualidade e excelência em atendimento PET há mais de 9 anos. Um hospital completo, 24 horas por dia e 365 dias no ano. Estamos sempre aqui, prontos com uma equipe altamente qualificada e os mais modernos equipamentos para salvar seu pet. Nosso maior objetivo é salvar vidas. Agende uma consulta preventiva e garanta ainda mais saúde para o seu pet. Conte conosco, sempre. Hospital Veterinário Florianópolis, Rua João Cruz e Silva, 91, Bairro Estreito. Fone 48 3047 0195. WhatsApp 48 99161 0170. Hoje é quinta-feira, a gente está aqui na VetPop para a realização de alguns procedimentos, como de praxe. São procedimentos de rotina, os pacientes que vão para a cirurgia hoje já passaram pelos exames pré-operatórios. Felizmente todos eles têm condições de ser anestesiados, não tivemos nenhum caso em que não fosse possível levar um paciente para anestesia. Apesar dos exames estarem bons, a gente sabe dos riscos que representa uma anestesia. A gente sabe que a maior parte dos pacientes que tem problemas durante uma anestesia, tem principalmente durante a recuperação. E eu espero que com esses aqui dê tudo certo e a gente consiga mandar eles para casa com saúde e bem. Hoje é dia da cirurgia do Jack. Jack é um paciente que tem cálculos vesicais e a gente optou por fazer por vídeo com a Flávia, Porque a incisão é menor, o tempo de recuperação pós-cirúrgica é menor e a gente consegue visualizar também como é que está a mucosa. Então é uma técnica bem legal e que facilita muito a vida do cirurgião hoje em dia, Quase todas as nossas cirurgias hoje de cálculos vesicais são por vídeo. Isso diminuiu o tamanho da lesão, o tempo de recuperação e menos complicações, Vamos lá, vamos assistir aí, tá bom? Vamos lá. Tudo isso começa,
esses cálculos que a gente vê, eles começam, na verdade, com pequenas partículas que ficam soltas dentro da bexiga. E aí elas acabam se colando uma na outra, né? E aos pouquinhos vão cada vez aumentando. Aí eles aumentam e ficam soltos dentro da bexiga, ficam boiando dentro da bexiga, né? E aí aos pouquinhos eles vão aumentando cada vez mais de tamanho e eu vou formando mais. Depois de formado esses cálculos, né, que começam com aquele pozinho que vai sentando em cima do outro, vão se colando, eles começam a formar cálculos e cada um deles tem um formato específico. Então não é um formato único do cálculo, a gente tem vários formatos de acordo com a sua composição. Depois que se formam esses cálculos, eles vão se depositar na mucosa da bexiga. E eles ficam ali, até que no belo movimento eles acabam se soltando dali. Daí, se soltando dali, eles vão para a uretra, onde eles vão se acumular, começa a aumentar de tamanho e causar obstrução. Aí lá dentro, ó, dentro da uretra, o que eles fazem? Eles se acumulam e aí causa obstrução, não deixando passar o xixi, acumulando então, e aí tu tem aumento de volume da bexiga e outras complicações. Isso é uma uretra obstruída por um monte de cálculos, né? Então é assim que vai ficar. Isso não é fácil da gente conseguir desobstruir. Qualifique-se na área da veterinária com o Instituto Veterinário de Qualificação Avançada. Inscrições abertas para os cursos de Cirurgia em Cães e Gatos, Ultrassonografia PET, Plantonista Veterinário, Auxiliar de Medicina Veterinária, Auxiliar de Análises Clínicas Veterinário. Não perca tempo, pois as vagas são limitadas. Saiba mais pelo WhatsApp 48 99105 6226. Perder um amigo pet é um processo doloroso e requer cuidado e atenção. O crematório Pet Vaticano oferece desde o recolhimento e preparação de seu eterno amigo até uma estrutura exclusiva para homenagens. Possui também planos preventivos e atendimento de urgência em toda Santa Catarina. Conheça mais sobre nossos serviços. Ligue agora. Balneário Camboriú 47 3361 0400. São José 48 3242 3009. Hospital Veterinário Florianópolis. Qualidade e excelência em atendimento PET há mais de 9 anos. Um hospital completo, 24 horas por dia e 365 dias no ano. Estamos sempre aqui, prontos com uma equipe altamente qualificada e os mais modernos equipamentos para salvar seu pet. Nosso maior objetivo é salvar vidas. Agende uma consulta preventiva e garanta ainda mais saúde para o seu pet. Conte conosco, sempre. Hospital Veterinário Florianópolis, Rua João Cruz e Silva, 91, Bairro Estreito. Fone 48 3047 0195. WhatsApp 48 99161 0170. Hoje o tarado está no segundo dia depois do debridamento da ferida que a gente realizou, né? A gente avaliou a ferida, já tem um aspecto bem melhor do que estava, né? A lesão realmente estava bem grande na região do flanco. Os meninos estão fazendo curativo agora, né? Mas está uma cicatrização já bem importante, a gente está bem contente até agora assim, com o resultado que está acontecendo com ele. A região da ferida ali já está mostrando sinais de regeneração, então se continuar assim ele vai bem. Vamos ver como é que ele vai reagir.
Na radiografia de coluna vertebral do paciente, na região lombosacra, a gente detectou uma fratura, né, da sexta vértebra lombar. Então, por esse motivo, o paciente foi submetido a um exame de tomografia computadorizada da região lombosacra, para a gente ter uma melhor avaliação da fratura, para posteriormente a gente fazer o realinhamento do ósseo, né, fazer a redução dessa fratura na coluna. E como uma cirurgia ortopédica, a cirurgia ortopédica ela sempre tem um pós-operatório bastante cuidadoso, né? E ele tem uma lesão extensa de pele subcutâneo também na região do flanco, né? Na região como se fosse da lateral do corpo dele. Então, na mesma ocasião da realização da tomografia, foi realizado o debridamento da ferida, né, onde ele tem ali na região lateral do corpo, né, o Dr. Everton avaliou ali, viu a possibilidade de a gente fazer uma redução daquela lesão, com o objetivo de a gente ter uma melhor cicatrização e uma recuperação mais rápida, para ele poder então ser submetido a essa cirurgia ortopédica, né, porque quando a gente tem um foco de inflamação, principalmente de uma potencial infecção, se a gente faz outro procedimento cirúrgico em outro local do corpo, a gente predispõe o outro local também a uma infecção. Então, no final do dia, a gente vê nossos pequenos obstáculos, né? E a gente vai passando esses pequenos obstáculos, né? É óbvio que um sozinho não consegue passar esses obstáculos, então a gente tem que trabalhar em equipe para conseguir. E no final do dia, a gente vê que os pequenos obstáculos que nos estavam impedindo de chegar ao impossível são fáceis, às vezes, de ultrapassar quando a gente trabalha junto em equipe. Então, continuar o sonho para chegar ao outro novo impossível.